Muita gente hoje tem falhado em diversos princípios. Pessoas hoje têm orado de milhares de pessoas no mundo e parece que nada muda. E o maior problema, às vezes, não é a oração, mas a forma que essas pessoas têm orado. E nesse vídeo nós vamos falar sobre princípios na oração e como eles podem transformar a sua vida em intimidade com Deus. E o primeiro princípio que hoje nós vamos falar é: não deixe cair na rotina. Quando nós falamos rotina, estamos falando de algo automático, de algo que ali está todo dia, que é quando você acorda e você fala com Deus muito rápido, fala de uma forma automática. Pai, obrigado por esse dia, que o Senhor me guarde e me deixe do mal, amém. Ou até mesmo pior do que isso, você só clama, só chama a Deus nos momentos difíceis da sua vida. É quando naquele momento que você fala: cara, e agora o que eu vou fazer? Aí você: Deus me ajuda. Deus, ele não é um botão de emergência, a gente não tem que apertar e achar que Deus é um botão de emergência nos momentos, nas horas que a gente não sabe o que fazer. Muito pelo contrário, o evangelho que se tem pregado hoje é que Deus é um juiz pronto para punir. Mas a verdade é que Deus é um pai pronto para abraçar, que quer se relacionar com a gente no dia a dia. E Ele quer ter esse momento de intimidade comigo, com você. Converse sobre o seu dia, converse sobre os seus planos, mas converse da forma certa e priorize. Às vezes você acaba o seu dia, vai conversar com Deus e você acaba dormindo. E não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Se você tivesse dado o seu momento para Deus, aquele seu momento quando você tivesse acordado, quando você não tivesse feito muitas coisas, ao invés de você chegar no final do dia todo cansado para falar com Deus e no meio da conversa você acaba dormindo. Então essa é a diferença de uma oração que Deus vai ouvir para uma oração que Deus não vai ouvir. É como se você recebesse uma mensagem de um seu amigo e ele falasse: oi, bom dia, tudo bem? Você pode me ajudar com isso? Ou até mesmo me dar aquilo. Imagine se esse seu amigo fala isso com você todo dia. Cara, que amigo é esse que olha pra mim como se fosse um garçom? Você acha que eu vou querer me relacionar com um amigo desse tipo? Da mesma forma é Deus. Fala disso: se você não ama seu irmão, como pois você vai amar Deus? E da mesma forma é isso com Deus, um relacionamento. Se você não consegue se relacionar com uma pessoa, não consegue criar um momento de intimidade, como que você vai crescer de intimidade com Deus, que até mesmo que você não vê? Então esse é um princípio muito importante e que não pode ser quebrado em momento nenhum. O segundo princípio que vai fazer suas orações serem ouvidas é saber o que Deus quer da sua oração. Sabe, Deus não quer orações longas, não quer orações prolongadas. Não é sobre palavras bonitas, é sobre você ser verdadeiro, transparente e sincero diante de Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa que você parece que não flui? Você tá de frente, você vê a postura daquela pessoa, as atitudes dela te desagradam, porque ela não é uma pessoa sincera, verdadeira diante de você. Deus, ele não quer saber da forma que você vai se expressar. Às vezes um choro vale mais do que 1000 palavras, estamos falando sobre isso. Não é sobre o quanto você fala, é sobre o quanto você é sincero e reto diante de Deus. Deus, ele está à procura daqueles que verdadeiro o adoram, em espírito e em verdade. Ele está longe de toda mentira, então não adianta nada você querer enfeitar. Não adianta nada ter palavras bonitas, não adianta nada você ter um exterior completamente agradável, perfeito. Pode até mesmo se enganar os homens com a beleza externa, mas o interior ser totalmente obscuro. Então é sobre isso que a gente precisa saber, que a partir do momento que a gente é sincero e verdadeiro, que a gente tem um pai disposto a abraçar, é aí que Deus, ele vai começar a nos ouvir. Até mesmo Ana na Bíblia, ela clamava a Deus por um filho. E simplesmente um dia que ela tá clamando, ela tá chorando. Até mesmo o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada em 2 Samuel.
E Deus, ela ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho. Não pelo tanto que Ana se expressou, mas simplesmente, até mesmo quando você não conseguir falar, até mesmo um choro pode falar muito mais do que orações amorosas. É quando você é verdadeiro com Deus que faz o negócio acontecer, que faz Deus ele ouvir a sua oração. E o terceiro princípio que não pode faltar é você pedir para Deus da forma que Jesus ele nos ensina. Não é você acordar, não é você começar a orar e falar: Pai, faz isso para mim. Não. É você conhecer a soberania dele. Jesus falou: quando vocês orarem, orem, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é eu, mas é sempre colocar Deus em primeiro lugar. Pai, obrigado pelo Senhor ser grande, pelo Senhor ser maravilhoso. É agradecer ao Deus grande que você tem. É reverenciar a vontade de Deus. Venha a nós o teu reino. Não antes da gente pedir a nossa vontade. Jesus nos ensina que a vontade de Deus tem que estar na frente. Assim como os pensamentos, os planos de Deus são maiores. Assim como os céus são tá lá em cima e a terra aqui embaixo. Assim são os planos de Deus para você. Assim são os planos de Deus para a minha vida. Os planos de Deus são maiores para vos dar um fim que a gente espera, um fim bom. Então não é sobre o quanto você pede, porque muita gente acha que Deus é um garçom, que na hora que precisa só tá ali para pedir algo, para solicitar ajuda. Não, mas Deus desde o princípio, onde havia o jardim do Éden, Adão e Eva, Deus ele queria um relacionamento com eles. E até hoje Deus ele quer um relacionamento com o ser humano. Para isso o ser humano foi criado, para se relacionar com Deus. Então quando você orar, lembra que Deus é um pai, Deus ele é seu amigo. Ele está disposto à sua vida e te ajudou. Não se esqueça de deixar o like aqui. Escreve nos comentários que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida.